Olá, bom dia, como estamos? Prazer estar aqui, mais uma aula. Eu sou Marcelo Straviz. Este ano, como já avisei, vou fazer toda segunda-feira uma aula, no mínimo de 20 minutos. Mas, na verdade, a ideia é chegar em 20 minutos, nem muito mais, nem muito menos, mas, enfim, eu imagino que essas primeiras, que são um pouco mais de apresentação e conversa com as pessoas, vão passar um pouco do tempo. Mas a ideia calcula que a média vai ser essa. Se você chegou até aqui porque está inscrito, evidentemente, ótimo, então não se preocupe que as próximas aulas você vai receber um aviso sobre elas, assim como o replay. Convido você a que possa conversar, avisar mais gente sobre essas aulas. Eu acho que é uma forma de a gente poder, de eu deixar um pouco esse legado, essa informação sobre captação de recursos desses anos todos. Ela será, continuar sendo gratuita, é um compromisso meu, como eu falei, não tenho intenção de vender nada a respeito dessas aulas aqui, então elas vão ser sempre gratuitas esse tempo todo, toda segunda-feira, faça show, faça sol, carnaval, festa junina, eu vou estar falando aqui, se você não puder, de qualquer forma, como eu disse, você também por estar inscrito, né, nesse sistema, você vai receber um replay dele, mas é muito melhor você fazer isso ao vivo, porque existe a possibilidade de eu justamente responder as suas perguntas, se não for na própria aula, em aulas subsequentes. Bom, não vou ficar me prolongando muito em apresentações, essas primeiras vezes sim, depois já habituando que vocês já estão aqui. É importante também, vocês que já vêm no horário certo, saibam que eu gosto muito da ideia de falar de que cidade que você está, é um prazer bacana. Luísa, do GIF, que bom que você está aqui. Adriana, Patrícia, Curitiba. Então, legal que vocês possam falar cidades, né? Isso acho que é uma coisa bacana. Eu fiz uma brincadeira com essa ideia da tecla ESC. Eu acho que na outra vez, na aula anterior, eu não contei. Eu escrevi já 2 livros sobre pausas, né? Enfim, isso é um assunto para outros dias, em outras ocasiões. Eu me considero um bom pausólogo, como diz um amigo meu, sabáticos, enfim. E eu brincava muito com a tecla pause. E aí eu falei, agora eu quero fazer a tecla ESC, né? E nesse caso, a ESC de Straviz simplificando a captação. Uma brincadeira, uma ilustração para continuar brincando com a questão das teclas aí. E justamente a ideia, então, de que cada uma dessas aulas, que vai ter uma temática específica, fechadinha, né, focar num tema específico, que a gente possa ir acumulando esse conhecimento, tudo que eu tenho, né, a respeito disso, e essa ideia, não só falar a respeito, mas simplificar. A intenção é sempre simplificar. Eu vou insistir nesse ponto, porque eu falo, eu sou um dinossauro do setor, nesse sentido, eu brinco, e com o tempo, eu tenho certeza, existem pessoas muito mais especializadas em determinados segmentos da captação de recursos, do terceiro setor em geral, e essa especialização é fantástica, né? Inclusive, no decorrer do ano, vamos fazer algumas entrevistas com algumas dessas pessoas também, mas a minha ideia é para aquelas pessoas, sejam porque elas precisam realmente entender o básico, seja porque elas precisam voltar para o básico. Muitas vezes a gente vai se complicando demais, é importante back to the basics, não seja, voltar para o básico para determinadas questões, não porque o básico seja ruim, mas porque o básico está a essência. O básico está o que de fato é importante, né? A essência do processo. Então, essas minhas aulas todas vão ser nesse sentido, e mais uma vez, então, agradeço aí, enfim, vários nomes, não vai dar tempo de falar todo mundo, o pessoal chegando, Danúbio, Regina, Natália, Celso, Sabrina, Anderson, Tânia, Adriana, Aline, é uma delícia ver vocês chegando aqui, dizendo de onde são, Catanduva, São João, São João Batista, muito legal. Bom, vamos lá para poder aproveitar ao máximo esse momento, né? Uma outra questão importante também, eu vou, de tempos em tempos, fazer propaganda de organizações que, de alguma forma, eu estou muito envolvido ou estive, né? A BCR eu vou citar muito hoje, especialmente, porque hoje a gente vai falar sobre captadores, a ideia da comissão, um questionamento que surgiu, sempre surge, desde antes da BCR já surgiu essa questão. Eu vou falar especialmente sobre isso, não porque eu vou citar a BCR, botar links a respeito também. Então, a BCR, eu digo que toda aula eu vou falar um pouco, nem que seja para dizer assim, associe-se, né? Vai até o site da BCR, seja um sócio da BCR, é uma questão que a gente considera importante. A BCR não me paga para eu falar isso, mas eu falo como fundador lá de trás e sócio, evidentemente, né? Um dos associados lá, acho que eu sou o sócio número 5, 3, uma coisa assim, não lembro agora o número. Também falar sobre a certificadora, isso eu vou falar com outros dias com mais calma, hoje vou só citar, ou seja, a certificadora é o spin-off, vamos chamar assim, ou filhote, ou talvez o
depois do que foi o Instituto Doar, que ainda é, mas o Instituto Doar está se transformando, e esse ano é o grande momento de nascimento da certificadora social, que já estava, né, em gestação esses últimos 2, 3 anos. Outro dia explicou melhor, mas ele é justamente uma ampliação do que a gente aprendeu a fazer bastante bem, que são selos, como o Selo Doar, e prêmios, como o Prêmio Melhores ONGs, né? Então, a certificadora é também uma organização que eu cito aqui, um pouco para fazer um merchandising delas, né, como eu digo, mas com a intenção somente de citá-las, saber que elas existem, que é importante que você visite, conheça, que você possa se inscrever, que você possa receber boletins, enfim. E a terceira questão muito importante, que eu nunca posso esquecer, porque daí gera justamente essa interação, que vocês, por favor, façam perguntas. Eu não vou responder todas as perguntas, e talvez, em alguns casos, dependendo do assunto, nenhuma, mas eu me comprometo a ler todas elas e depois ir jogando essas perguntas e respostas nas aulas seguintes. Então, por favor, fiquem à vontade para perguntar o que for, para alguma dúvida que surgir, né? Sempre que possível, eu vou tentar responder 2, 3, né, no decorrer do final da aula, mas eu já me desculpo de antemão dizer que não é possível, porque senão fica uma leitura, como sou eu fazendo isso aqui sozinho, senão fica uma leitura muito chata, né, de eu lendo, respondendo para vocês, aí volta uma pergunta que já foi respondida antes. Então, para que fique uma dinâmica de uma aula legal de assistir de novo, eu vou fazer dessa forma. Mas insisto e convido vocês a que, de fato, façam essas perguntas. Bom, como eu disse, o tema hoje é comissão, mas eu coloquei como captação ética e vou explicar por que essa ideia. E é um tema polêmico, é engraçado, porque é um tema polêmico há mais de 25 anos. A BSR faz 25 anos esse ano, e já era polêmico antes. A gente achou que com a associação deixaria de ser, mas continua sendo, e ok, vamos falar um pouco sobre isso. Sei lá, centenas de vezes que eu falei sobre esse tema. Essa aula é a aula 10, né? Outras delas já existem nos meus canais do YouTube também, enfim, depois vão pesquisando sobre isso. Mas só para um registro, né? A minha ideia é que justamente a gente tenha pelo menos umas 50 aulas esse ano, então para a gente ir acompanhando, e a gente vai ter 50 temas diferentes para falar sobre captação de recursos. Deixa eu botar minha carinha aqui, então, grande. Bom, só para fazer o símbolo também é importante lembrar, cada uma dessas aulas tem um ícone específico que é para a gente guardar na memória. O de hoje não poderia ser mais forte do que a ideia do cifrão, do comissão, né, do percentual. A ideia é a gente discutir. Eu fui muito mais xiita sobre esse tema há 25 anos atrás, quando a gente criou a BCR, porque também eram outros tempos, e agora eu vou justamente refletir junto com vocês sobre essa questão. E muito desse tema surgir nesta aula de hoje, é porque na aula anterior, 3 ou 4 pessoas comentaram a respeito. Eu falei, esse tema que eu ia jogar lá para frente, vou trazer para agora, porque é uma questão candente, importante, que as pessoas querem discutir. Por isso, de novo, insisto, se vocês mostrarem determinado assunto, ou uma urgência sobre determinado assunto, isso vai me ajudar a definir a prioridade dessas aulas, desses temas que a gente vai trazer aqui, tá bom? Então, guardem, esse é o símbolo de hoje, né? Cada uma vai ter, e tem, né, esse desenho único que representa, seria como uma capa, vamos chamar assim, da aula, se a gente de fato fizesse uma capa decente para isso, mas espero um dia fazer. Mas então fica essa mensagem. Deixa eu voltar para a minha cara grande aqui, fica mais fácil, beleza. Bom, seguindo então, ou começando, né, só para dizer que estamos 53 pessoas ao vivo, um prazer enorme. Gente que falando bons dias, eu falo bom dia para todo mundo. Ok, vamos começar do começo. Primeiro, eu vou até já passar para vocês o site da BCR, especificamente hoje, eu acho que é importante que vocês tenham ele, saibam dele. Eu vou passar aqui pelo próprio chat. Deixa eu ver se... Não, peraí que eu estou passando errado. É muito importante que vocês conheçam o site, a BCR, se é que não conhecem. E, na sequência, também vou passar o link, vocês podiam buscar sozinhos, mas já deixo facinho para vocês, o próprio link do Código de Ética da BCR. Por isso que eu estou falando de captação ética, ou seja, tem também uma inspiração aí no processo do Código de Ética. Por que é importante falar sobre ele? Há 26 anos atrás, né, eu era um jovem, já não era tão jovem, eu estava com 27, 28 anos, metade da vida para trás minha, e junto mais pessoas, a gente criou a BCR, né? Ou seja, resumindo muito, mas a BCR surgiu justamente entre várias iniciativas, várias ideias diferentes, o porquê surgir, por quis fazer uma criação, uma associação de captadores,
Do meu ponto de vista, eu especialmente, eu queria muito criar uma BCE, uma associação. A gente nem queria criar uma associação, eu estava com vontade de criar um grupo de pessoas que estivessem pautados por um código de ética. Para mim, naquela época, era suficiente que a gente se subscrevesse a um código, um conjunto de regras que a gente dissesse, vamos seguir esse código. E alguém, não lembro quem, não sei se foi o René, né? Nosso falecido René, grande fundador também, um grande cara, uma figura fantástica. Acho que foi ele que falou, ele comentou de que, então, por que não criarmos uma associação, que a partir da associação, quem se subscreve a ela, quem se associa a ela, estava, de alguma forma, assinando embaixo a defesa desse código de ética. Bom, naquele momento, por isso que eu digo que eu era mais xiita, eu era mais duro naquela época. Eu tinha uma experiência pessoal de várias... resumindo muito, para não ficar uma história longa, eu vinha da iniciativa privada, tinha trabalhado em multinacionais, eu fui gerente de marketing numa multinacional, e depois disso fui trabalhar, antes de chegar no terceiro setor, eu tive uma experiência curta na área cultural, porque tinha acabado de sair as leis de incentivo, de a cultura, no caso, a Rouanet, a lei do audiovisual. Essa produtora que eu montei com outros 2 amigos, a gente ganhou muito dinheiro na época, mas rapidamente, por isso que foi tudo muito rápido. Consegui muito dinheiro, mas ao mesmo tempo começamos a ver que as coisas estavam bem complexas, dinheiros de várias formas, paga aqui, libera ali. Estava começando a rolar uma corrupção, concretamente, nesse setor, logo no começo da criação da lei. E eu via que muitos tinham a ver com essa dinâmica, que a ideia da comissão era em si um problema. Então, eu estava muito... eu vou voltar vou falar isso, porque eu não quero com isso justificar nada, tá? Esperem eu fazer todo o raciocínio, explicar tudo ao final, para explicar por que vamos chegar na captação e no captador do terceiro setor. Para aquele setor, naquele momento, na área cultural, daquele jeito que está acontecendo, com pouca clareza dos princípios, tinha muita podreira, tinha muita gente captando dinheiro e colocando dinheiro aqui, comprando gente dentro das empresas, enfim. E aquilo me deu... Lembro que na época que nasceu... Minha filha tinha acabado de nascer, eu estava naquele período, e me veio um momento assim, eu não quero isso, ou seja, sair da iniciativa privada para fazer uma coisa legal, essa coisa legal está absolutamente corrompida, vou fazer um sabático, vou cuidar da minha filha, tinha acabado de nascer, vou ficar passando com ela no parque, vou ganhar mais, estava com dinheiro, porque eu tinha ganhado um bom dinheiro quanto a isso, e nesse sabático, entre aspas, que eu acabei me envolvendo com ONGs, terceiro setor, e essa semente da BCR. E essa semente foi interessante porque eu tinha esse desejo, mas também existiam outras organizações de captação de recursos em outros países, entre elas os Estados Unidos, que tinham o seu código de ética, que também, sem que eu soubesse, também defendiam o não comissionamento. Ou seja, a minha defesa, naquele momento, muito traumatizado pela experiência anterior, era criar uma dinâmica de um código de ética que não trabalhasse com comissionamento. Bom, todas essas coisas confluíram. Isso já aconteceu nos Estados Unidos, eu tinha essa experiência anterior, os profissionais na época também defendiam esse raciocínio. E então foi aí que criou, a BCR surgiu disso, surgiu de um conjunto de pessoas interessadas a seguir um código de ética, que já seguíamos, né? E daí surgiu tudo. Bom, vamos agora andar 25 anos, ou seja, porque eu estou contando um pouco a história disso, né? E que eu falo agora, eu sou mais... Não sou tão xiita, não tão duro, tão complicado como era naquela época, tão focado num determinado tema, que era, hoje em dia, e até o Código de Ética atual da BCR também mostra um pouco isso, ele é mais suave. Eu não vou dizer maleável ou flexível, porque ele não é, nem flexível nem maleável, mas ele é mais suave. Por quê? Porque começaram a surgir questionamentos do tipo... então, pera lá, se não aceitamos comissão ou não aceitamos percentual de pagamento, então um cartão de crédito eu não posso usar, porque o cartão de crédito cobra comissão pela venda, né? Ou eu não posso, então, receber Mas se a própria lei Rouanet permite comissionamento do captador, como é que a gente diz que não? Então, começaram a surgir várias situações aí, que, de fato, elas são mais como eu diria... Não são tão rígidas, evidentemente, são mais relativas, não me sai a palavra, são mais relativas, relativizando essa questão, mas nem por isso existe, a gente pode esquecer da importância de existir um raciocínio, por isso que eu falo da captação ética. Captação ética não é assim, a captação ética é aquele que não recebe comissão. Não é essa a questão. A ética do processo tem a ver com outros elementos que é um pouco que eu quero falar na aula de hoje, né? E aí, tentando responder, depois de todo esse contexto, né, passado, presente, enfim, tentando responder uma pergunta muito objetiva de 2, 3 pessoas que fizeram na aula passada e de
centenas, literalmente, que me fizeram decorrer da vida nessas palestras que eu dei, aulas que eu dei pelo Brasil inteiro, pela América, enfim. A questão é, faz sentido, não é a questão, são as questões, são várias, mas a questão é uma delas, faz sentido que uma organização, vamos agora pensar uma ONG, né, uma organização, fique dependente totalmente de um captador que recebe por comissão? A meu ver, não. Não, porque esse captador, se ele também está dependente da própria comissão de algo, ele não vai só necessariamente trabalhar para você. Então é provável que uma organização que depende de um captador, esse captador ele provavelmente vai ter outras frentes, porque se eu sou um captador que vivo só de comissão, não quero trabalhar só com essa ONG. Eu vou trabalhar com criança com câncer, Mico Leão Dourado, Fernanda Montenegro, né? Eu brinco sempre essas 3 expressões, eu uso muito essas 3 exemplos. Então, o captador, tipicamente de comissão, ele funciona, por exemplo, para projetos culturais. Tudo bem eu ser um vendedor de projetos culturais, que posso ter Fernanda Montenegro, um grupo de circo, um livro de arte, ok. Ou seja, esses projetos, e não essa sobrevivência de organização, esses projetos que vão começar só quando o dinheiro entrar, tudo bem. Tanto é que a Lei Rouanet permite, existe essa dinâmica de captação a partir de comissionamentos. Mas eu volto com a pergunta que provavelmente a maioria de nós aqui. Faz sentido para nós, como organização, que temos salário para pagar, aluguel, comida das crianças, enfim, depender especialmente de uma figura como essa? Não, não faz sentido. Então, não é nem a questão de ética ou não, não faz sentido. Agora, ponto, né? A gente dizia isso há 25 anos. Ponto, não faz sentido, acabou. Hoje em dia, se eu tenho uma área de captação de recursos, que eu tenho uns recursos que são provenientes de várias fontes diferentes, portanto, essas pessoas que trabalham para mim dentro da área de captação de recursos são assalariadas, profissionais, enfim. Posso definir bonificações por resultado para elas? Bonificações por resultado. Posso. Mas eu posso fazer esses resultados para toda a organização, não somente para elas. É um elemento que consta no nosso código de ética, como também consta em códigos de ética de outros países. Se eu tenho esse departamento de captação de recursos, se eu consigo recursos para a sobrevivência da organização, pago salários, pago aluguéis, pago os meus custos, eu posso botar um projeto na Lei Rouanet e, ao colocar esse projeto, se alguém de fato vender esse projeto para mim, pagar essa comissão? Pode, faz sentido, porque segue a regra da Lei do Rouanet, estamos não dependentes disso, ou seja, eu tenho contas, coisas a pagar que estão cobertas e não estou dependente desse projeto. O projeto não paga as minhas contas. Então, essa flexibilidade que eu me refiro, essa relatividade de hoje, que há 25 anos não tinha e outros também não tínhamos, ela muda muito com a complexidade do setor como um todo. Bom, dito isso, e acho que essa é a explicação principal de hoje, hoje especialmente vou querer ouvir perguntas de vocês, então, por favor, coloquem questionamentos, por mais banais que possam ser, a ideia é que essa aula de hoje elimine essa dúvida futura, né? Para que quando alguém lá na frente perguntar, eu falo assim, vai na aula 10, que lá está a explicação de tudo. Então, aí, feito isso, seguindo esse raciocínio, o que acontece, então, quando uma organização fala assim, mas foi até uma fala da semana passada, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou pagar um captador? Como é que eu vou pagar um salário para ele, né? É melhor, então, que eu pague se ele conseguir dinheiro. Melhor é. Só que também, aí o risco fica só do outro, né? Então, o fato de você não ter o dinheiro é justamente o fato do problema se manter, porque você não tem uma área de captação, uma estratégia de captação, ou um captador full-time trabalhando para você. Eu lembro que isso eu falava muito há 25 anos atrás, 20 anos atrás, né? Quando as organizações falavam, Marcelo, mas como é que você está me dizendo para contratar alguém, né, se eu não tenho dinheiro? Eu falei, você não tem dinheiro justamente porque você não tem esse alguém. Porque se você tivesse esse alguém, essa pessoa full-time, trabalhando em buscar dinheiro para a organização, o tempo todo, somente para você, somente para a sua organização, esse trabalho focado, você teria dinheiro para pagar essa pessoa, outras, e dinheiros adicionais, os dinheiros que você precisa. Então, nesses 25 anos, eu sei, isso é uma alegria minha e de gente do terceiro setor e da BCR, que mudou um pouco a pergunta. Já 25 anos atrás, a questão era, não faz sentido, não vou ter um captador, porque esse cara é dinheiro que eu não tenho e tal. A pergunta hoje mudou. A pergunta mais é quando eu vou fazer isso? Então, as organizações que não têm uma área de captação, ou pelo menos um captador especialmente, ele tem
ele já sabe que isso que ele precisa ter. Ele talvez não consegue se estruturar, criar uma estratégia, fazer um pé de meia específico para pelo menos pagar os primeiros 6 meses de salário dessa pessoa, né? E já muda a figura, já se sabe que é importante ter. E o que eu quero dizer e reforçar nessa aula é que não achem que a solução, para você que não tem, é criar esse mecanismo. Então eu vou fazer um projeto ou vou buscar alguém que receba pelo resultado. Não é uma boa ideia. Para ninguém. Não é uma boa ideia para a sua organização, não é uma boa ideia para você, não é uma boa ideia para a pessoa que vai fazer isso. Se fizer e se topar fazer. Da mesma forma, vamos raciocinar, do mesmo raciocínio para uma iniciativa privada, para uma empresa. É melhor a empresa ter uma equipe de vendedores ou simplesmente vendedores que trabalham por comissão? Dá para fazer por comissão? Dá. Mas é saudável? Não, porque esses vendedores, em determinado momento, falam, vou atrás de outro, vou vender outro produto, que me paga uma comissão maior, ou vende mais fácil, né? Enquanto que você tem uma estrutura, um planejamento, né? Então, o que é importante entender, e aí volta a ideia da captação ética, mais do que ética nesse sentido nobre da palavra, né? É mais chão, é mais um raciocínio chão mesmo. Imaginar o seguinte, que qualquer organização precisa de recursos, e se todo mundo na organização está somente olhando para a causa, estrito senso, então a gente cuida do cerrado. Todos nós olhamos para o cerrado, cuidamos do cerrado, temos estudos sobre o cerrado, mas ninguém está pensando em dinheiro para isso, está errado. É um problema. Então, geralmente isso recai sobre o gestor principal ou o fundador da organização, que é ele que tem que pensar no cerrado e também conseguir dinheiro, mas acaba não fazendo bem nenhuma das coisas porque fica perdido nisso. Então, é fundamental que exista uma área de captação, e repito, quando eu falo área, pode ser 200 funcionários, mas que sempre começa com um funcionário. Um funcionário que esteja, ao invés de focar no cerrado o tempo todo, está focando em conseguir dinheiro para o cerrado. Ele não precisa ser um grande especialista em cerrado. Tem que saber o básico para convencer outras pessoas. Mas ele tem que concretamente ser um bom especialista ou aprender ou como fazer a buscar dinheiro. O buscar dinheiro se assemelha entre as várias causas e missões das organizações. Assim como a gestão também, né? A gente pode premiar, que é o caso do Prêmio Melhores Homens, a gente pode premiar organizações de causas diferentes, porque existe uma coisa em comum em todas elas, que é a gestão. Né? Da mesma forma também com captação de recursos. Existe uma coisa em comum. Todas elas têm necessidade de dinheiro, existem formas finitas, para não dizer infinitas, também mas digo, mas tem formas para fazer. Eu posso fazer uma rifa para conseguir dinheiro para o cerrado? Posso fazer essa rifa para conseguir dinheiro para criança com câncer, para uma peça de teatro, para tudo. A ideia rifa pode caber para tudo. Convênios com todos posso fazer, com emendas parlamentares, captação com indivíduos, com empresas, jantares beneficentes. Então, existe um lugar comum, e até por isso que eu me especializei nesses anos em captação de recursos, e nas minhas aulas e consultorias, qualquer tipo de causa podia vir até mim, porque eu tinha o que contribuir, tenho o que contribuir nisso. É nessa aula aqui, nessas pessoas que estão aqui com a gente, são 59 pessoas, provavelmente dessas 59 deve ter umas 45 causas diferentes. Né? E todo mundo consegue falar a mesma língua quando a gente fala de captação. Então, encerrando o raciocínio que eu queria falar sobre isso, né? E vocês não vão me convencer do contrário, e sim eu vou conseguir convencer vocês do contrário. Não há outra saída para trabalhar a captação de recursos que não seja alguém focado em fazer isso. Mas Marcelo, esse profissional é muito caro. Não precisa ser um profissional caro, até porque os profissionais caros já estão em organizações caras e grandes. Né? Existe muito mais demanda de captadores do que oferta. Não existe muito lugar para a gente conseguir encontrar essas pessoas. Então, o que eu recomendo, e falo isso há muitos anos? Pega alguém jovem, trainee, alguém de estágio mesmo, se for o caso, e treina essa pessoa, para que no mínimo seja esse suporte, ainda que antes de acontecer esse departamento de captação de uma pessoa, que seja um departamento de meia pessoa, né? Alguém que seja o começo do começo de uma operação, para que pelo menos libere um pouco o trabalho, ou que dê um foco maior a esse trabalho que o gestor principal não consegue dar, e ele que fez isso. Né? Muitas organizações, no decorrer dos anos, enfim, aí tem especificidades, mas para fazer um resumo geral, dependeram muito, muitas até hoje, né, dependem muito da boa vontade ou da capacidade de articulação do fundador, do criador da organização. Só que isso dura
o fôlego do fundador, o tempo dele, ou ele morre, ou ele cansa, ou ele não quer mais, ou não dá mais conta de fazer, ou já esgotou as possibilidades com as pessoas ao redor dele para pedir dinheiro. Então, geralmente, o começo de uma área de captação é alguém que ajuda esse fundador ou esse gestor, e que pode ser um trainee, pode ser um estagiário, para fazer aquelas coisas básicas que esse gestor, esse fundador não estão fazendo. Uma lista básica de pessoas para enviar informações, agendamento com potenciais doadores, organizar um pouco as coisas que precisam ser feitas, preparar um evento, fazer um pouco de suporte. Tem N coisas para fazer nessa dinâmica de captação. Uma outra questão também que eu comento sempre é, mas você está falando isso, mas é muito difícil, que a gente não sabe como. Procure outras organizações que fazem isso. Já não sou nem mais eu dizendo, né? Vá, visite outra organização da mesma causa que você, outra organização que lida com criança com câncer, vai procurar aquela que tem uma área de captação. Não precisa ser uma grande área, mas vai procurar aquela outra que lida que tem um funcionário lá fazendo isso por dia, que já não é mais só o fundador. É por aí que vocês vão perceber soluções mais simples, a gente está falando de captação simplificada, né? Situações mais simples a partir dessa questão principal, que é a captação de recursos. Esqueci alguma coisa de falar sobre isso? Acho que não. Então, vou ler hoje, especialmente vou ler, estou vendo que já tem várias perguntas, acho bom, vou ler as perguntas de vocês, mas a ideia é justamente que vocês, do que eu disse até agora, a princípio está dito. Né? Se eu ver que tem alguma pergunta aqui que é uma repetição do que eu estou falando, já disse, para não ficar uma coisa de não preciso repetir a resposta, porque o áudio está aí, o vídeo está aí, para você assistir de novo. Mas eu acho que é muito importante, se a gente for resumir, né, essa ideia, né, de como é que a gente simplifica a ideia da captação quanto a um captador, um profissional captador, é isso. Talvez faltaria dizer o seguinte, eu acho que eu não deixei isso claro. Eu preciso ter um captador, um profissional captador, um trainee captador que trabalha para a organização. Não adianta ter um terceiro. Não posso depender de um terceiro, porque um terceiro é um terceiro. Não dá para imaginar que esse terceiro vai cuidar tanto da organização quanto nós que estamos dentro da organização. Então, isso também acho que é um elemento importante, que difere até aqueles que são potenciais arrecadadores via captação de recursos com comissionamento de projetos, enfim. Mas o que eu preciso mesmo é uma estratégia que financie a minha ação cotidiana como organização. O planejamento estratégico que previa que eu ia fazer 50 coisas, eu preciso de dinheiro para fazer essas 50 coisas. E esse dinheiro tem que vir de alguém que dentro da organização tem capacidade de articular esses dinheiros. Tá? Acho que com isso eu digo tudo. Vou tentar responder aqui algumas coisas. Deixa eu ver se... eu vi que um ou outro falou aqui sobre se travar. Às vezes, gente, o travar... Bom, às vezes não. Quase sempre o travamento é na própria situação. Ou vocês esperam, e se vocês veem que tem algum problema, isso é uma informação técnica, tem um botãozinho aí, se eu não me engano, na parte de cima, que chama botão da emergência e tal, que você clica lá e ele te faz um reset, e você volta para essa tela com uma nova configuração. Mas não aperte de qualquer jeito. Espera de uns 3, todo mundo que eu vi acho que voltou, né? Então esse travamento justamente acontece aí. Aqui não é, eu estou em Barcelona, conexão ótima de internet, muito boa. Geralmente acaba sendo a conexão de você está assistindo por aí, tá bom? Essa questão técnica. A Carolina perguntou, e quando existe uma remuneração fixa mais variável? Então, vamos pensar junto isso. Né? Como eu falei, o próprio código de ética teve evoluções. O código de ética que vocês veem hoje... não mandei o link, mandei. O próximo código de ética que tem hoje prevê essa ideia de bonificações, que lá atrás a gente mais chita era contra. A gente viu que faz sentido. Eu, particularmente, acho que faz sentido, inclusive, que essa bonificação não seja só para o captador em si, seja para toda a ONG. Todo mundo, da faxineira ao presidente. Por quê? Porque se eu faço um mecanismo onde essa variável é só para o cara que traz dinheiro, eu já começo a criar um problema interno lá, entre o captador que recebe uma comissão, uma rentabilidade, uma remuneração variável, e a pedagoga que não recebe. Por que a pedagoga não recebe? Mas é porque ela não trouxe dinheiro, mas ela fez a missão da organização, que é ensinar pessoas. Então, eu vou além, né? Isso não está escrito no Código de Ética, mas eu vou além, ou seja, eu sou favorável a comissões variáveis, a remunerações variáveis, sim, no modelo de bonificações que vão para toda a organização. Que a iniciativa privada faz hoje em dia? Mecanismos de bonificação que vão para todos, de acordo com determinados mecanismos. Então, sou favorável a isso, sim, nessa dinâmica, mas não comissionamento pelo dinheiro trazido.
mas sim por resultados que você traz em relação às metas que definiu, sei lá. Eu volto a dizer, a gente, no planejamento estratégico da nossa organização, a meta é fazer 50x, 50 coisas diferentes. Ok. Fizemos, ótimo. Então recebe uma bonificação por ter feito essas 50. Mas a gente não fez 50, mas fez 45 dessas 50 coisas. Não conseguimos fazer um treinamento XYZ. Eu não estou falando de dinheiros, tá? Então ok. Então você não ganha X, mas ganha meio X, né? Entende? Aí é uma questão que vai de caso a caso. Eu não vincularia a remuneração variável ao projeto em si, ao dinheiro em si, né? Ao estímulo. Então, sei lá, vamos fazer um jantar beneficente que a gente quer arrecadar R$1 milhão. Nossa, se a gente conseguisse 1 milhão, se todo mundo suar a camisa aqui, junto, você cuida das cadeiras, a gente vai lá fazer a parte da cozinha, contratar cozinheiros, tal qual, conseguimos 1 milhão. Todo mundo merece isso. E é por isso que a gente dá uma bonificação sobre essa remuneração. Tá? Então, agora, existe uma verdade, um modelo único? Não. O que existe é a percepção de que comissão pura e simples é um atraso de vida, é um resultado, não faz sentido para a sustentabilidade da organização. Faz sentido quando está vinculado a projetos específicos, e projetos específicos não sustentam a organização. Se eu tenho um projeto que é fazer um festival de música, mas o meu trabalho é outro, eu lido com crianças na Vila Ré, eu estou fazendo um festival de música que é legal fazer. Ok, então eu posso ter um captador para esse festival de música, não atrapalha a operação que eu faço de capacitação, de treinamento com essas crianças, entende? Então, é um bom senso, antes de mais nada. A minha fala é muito insistente para aquelas organizações que não têm nada hoje e trabalham nesse voluntarismo e nesse artesanato de captar recursos. Esses, especialmente, são os que têm a grande dificuldade de entender a importância de se dar esse salto, né, para um profissionalismo, para alguém poder fazer isso, mesmo que seja um trainee ou um estagiário, mas alguém que esteja focado nisso o tempo todo. Tá? Rodrigo, a remuneração via comissionamento puro e simples seria contrário ao código de ética, mas o pagamento de bonificação por resultado, sim. Desde que essa bonificação dos resultados não seja a única forma. Não é um jogo de palavras, Rodrigo. Eu não estou colocando que não cabe comissionamento, mas cabe bonificação. Não é que eu estou substituindo uma palavra por outra. Eu estou dizendo que a bonificação, dentro de um contexto, como eu expliquei agora há pouco, como um resultado onde todos se beneficiam, que é um estímulo por ter conseguido chegar a determinadas metas, aí sim faz sentido. No código de ética está bem mais claro. Acho que você pode reler lá depois. A Poliana falou, existem editais que prevêem pagamento para captador. Sim, existem poucos, ou seja, projetos de leis de incentivo, todos prevêem. Editais, muitos deles sim também. Né? Não há um problema quanto a isso. Né? Com dinheiro para o exatamente. Uma pessoa que ainda não é uma empresa pode ter captador? Eu não sei o que você quis dizer com uma pessoa que não é empresa, Camilo. Você está dizendo, se você é um produtor cultural, que você pode apresentar em lei Rouanet, por exemplo, como pessoa física. Se é isso que você está dizendo, sim. Você pode ter um captador, porque se você aprovou um projeto na lei Rouanet, ele aceitou você como pessoa física, que está como proponente recebendo recurso. Entre todas aquelas coisas que você precisa fazer, uma delas você pode colocar que existe um pagamento para a pessoa que te paga dinheiro, tá? Que te custa o dinheiro. A Tânia, como você vê alguém voluntário com compromisso de horas dedicadas como captador? Todo voluntário é uma maravilha e um inferno se a gente for contar com ele como se não fosse voluntário. Imagina que a gente tivesse um contador voluntário. É bom? É ótimo, porque eu estou pagando a contadora. Mas é ruim, porque um belo dia ele fala assim, eu não posso mais, porque eu cansei, vou cuidar da minha avó, estou indo surfar em Bali. Né? Então, o voluntário tem o direito de fazer isso, porque ele é voluntário. Então, é um risco que você tem de atrelar uma coisa tão importante como a contabilidade ou como captação num trabalho voluntário. Agora, como adicional, e aí de novo eu volto a dizer, né? Se eu tenho a estrutura prioritária de captação, os recursos que eu preciso para a organização garantidos ou administrados, né, ou buscados por uma equipe interna, mesmo que essa equipe seja de uma pessoa, eu posso ter um captador comissionado que faz projeto com a Lei Rouanet, eu posso ter um voluntário que me ajuda a abrir portas com determinadas empresas, aí sim. O que eu não posso é centralizar a minha experiência de captação com um voluntário. Ok, Tânia? Tânia que perguntou, né? Maravilha. Sabrina, aqui na instituição iniciamos com um departamento de captação de recursos, com 2 pessoas, porém me vejo muito na dúvida na hora de buscar financiadores e doadores. Qual a orientação que você pode nos passar para captar?
Aí já sai ou seja, você já resolveu a parada, né? Vamos dizer assim, resolveu o assunto da aula de hoje e está entrando no outro, como seria como estratégia, né? Planos, né? Não vou ficar sem te responder, porque também não é educado, né? Se não seria bacana. Mas eu digo, primeiro, né? Ou seja, se você tem 2, você já tem o dobro do começo. Geralmente, quando eu falo tem um. Bom, na próxima aula, aí é um compromisso vocês virem na próxima aula. Eu estou com um link quebrado do meu livro gratuito também, que é o Um Dia de Captador. Eu falo muito sobre esses temas e na próxima aula eu deixo lá o link disponível para vocês, então apareçam que aí eu passo. Mas nesse caso, Sabrina, você tem o dobro de chances. Você tem 2 pessoas com características diferentes, especialidades diferentes. Então, não sei como é que eles são. Talvez um é mais de comunicação, evento, conseguir recursos, falar com indivíduos, e talvez o outro é mais de bater na porta de empresa. Eu não sei quais são as características, mas pelo menos uma dessas pessoas tem que se concentrar estudando, fazendo curso, aprendendo web, indo em lugares para ver como é que outras organizações parecidas com vocês fazem, tem que se especializar nesse assunto de buscar financiadores, doadores. Se vocês estão com 2, né, é melhor ainda. Se fosse só um, eu diria a mesma coisa. Não muda nada. Só estou dizendo que se são 2, pelo menos que um deles se especialize nisso. Tá? A Fernanda diz, no meu caso, faço tudo sozinho, o projeto aprovado e não consigo captar. Então, Fernanda, ok. Mas você não consegue captar, podem ser várias coisas, né? Não necessariamente que você vai agora apostar em que o outro vai conseguir. Pode ser que você não consiga captar porque você não tem contatos que seriam bons para te ajudar, para você captar. Pode ser que você precisa fazer contatos para te ajudar ou ensinarem você a fazer. Pode ser que você precisa, pode ser N coisas. Mas o fato de que você não consegue captar é uma decisão sua de perceber, eu quero aqui. Eu estou entendendo que você está falando como pessoa física, talvez, né, Fernanda? Não sei se é o caso, falou que faz tudo sozinha, mas se existe alguma coisa que você mesma pode desenvolver, e sempre tem, eu tenho, todo mundo tem, algo que a gente pode aprender mais, né? Então, se tem isso você precisa ser feito, ou talvez é o caso de você somar com alguém que essa pessoa faz melhor que você. No livro que eu falei, que eu comento que a semana que vem eu mostro, e não estou jogando para vocês virem na semana que vem, tá? Porque realmente o link está quebrado, eu não consegui resolver isso hoje de manhã. E também, se você escrever Um Dia de Captador, você vai achar ele em algum lugar aí. Se vocês quiserem com muita urgência acessar, podem escrever Um Dia de Captador. Extravis, vai ter no GIF mesmo, eu lembro que tem ele em espanhol no México, mas tem aí. Mas a semana que vem eu vou colocar no meu site bonitinho. Mas lá eu coloco isso também, a opção de quando tem um captador e que se contrata um segundo. Esse segundo ele deve suprir aquilo que o primeiro não faz tão bem, porque a gente não faz bem tudo. Eu não posso ser excelente captador com empresas e também com indivíduos, e também realizador de eventos, e também conseguir emendas parlamentares em Brasília, e também, sabe, não dá. A gente é bastante bom em uma coisa ou outra, e a gente vai buscando outras pessoas para isso. Então, é essa questão que eu ia te sugerir para você fazer essa busca, tá, Fernanda? Bom, a Patrícia fez uma pergunta que é a aula inteira, então eu peço que vocês assistam a aula inteira de novo, porque não dá para eu responder como funciona a comissão de um captador, tá? Eu falei bastante sobre isso. O Fábio falou, mas tem contabilidade pro bono, eles fazem como se estivessem recebendo. Sim, também tem captador que faz isso de graça para você como voluntário, mas é uma exceção à regra, né? Você pode correr atrás de onde está a contabilidade pro bono ou achar dinheiro para poder pagar a contabilidade que vai te fazer isso bem feito profissionalmente. Essa é muito a questão que eu coloco sempre, né? Ou seja, o de graça é melhor? Eu sou favorável que não. Eu tenho experiências próprias de várias formas para explicar para vocês, mas rapidamente eu poderia dizer que não. Geralmente o de graça tende a ser, não que seja pior, mas tende a ser pouco valorizado. Então, se a gente paga direito, né, as coisas, elas funcionam melhor. A quantidade de alunos no início da minha carreira que eu convidava, me pediam bolsa de estudos para fazer o curso, e vinham, e eu dava bolsa, e aí chegavam mais tarde, alguns não iam, ou não estavam prestando atenção, ou faltavam no último dia de aula. Eu fui transformando isso de uma outra forma, até ter um grupo de gente que eram totalmente interessados. Vinham, aqueles que me pediam bolsa, eu dava 90% de bolsa de estudos e 10% pago, já era diferente, né? Então,
Só para dizer que esse exemplo que você deu da contabilidade, eu particularmente não conheço. É bom saber que existe. Eu nem sabia que existia. Mas eu não recomendo. Não recomendo. Eu acho que pode surgir ao contrário, né? Se você tem uma dinâmica de estou lá fazendo com um contador que eu pago e ele propõe, maravilha. E captador, menos ainda, né? Ou seja, exemplos concretos também sobre isso. Eu utilizo muita gente que voluntariamente me ajuda para algumas coisas. Exemplos, empresas onde eu não tenho contato em chegar na pessoa. Sei lá, tem uma empresa, mas aí na minha lista de pessoas ao redor, no meu LinkedIn, eu descubro que tem um amigo meu que trabalha numa empresa que ele não é decisor sobre patrocínios, mas eu falo com ele e ele me ajuda e consegue. Não, a pessoa que você tem que falar é tal pessoa. Isso é um ato voluntário dela, né? A gente não considera, mas é um ato voluntário. Então, a questão é essa. Esse jogo de pedaços das coisas que sejam gratuitas, ótimo. Coisas inteiras, eu acho muito arriscado. Eu não recomendo. Toda contabilidade, eu acho muito arriscado. Que um contador resolva fazer para você uma análise da tua operação do balanço anual, acho ótimo. Bom saber. Mas coisas inteiras, não. Enfim, mas é uma discussão que também daria para muito mais tempo. Eu queria ir fechando aqui. Faço videoaulas gratuitas de marketing de matemática no YouTube sobre Enem. Queria captar para poder investir na divulgação. Você precisa fazer um curso de vendas. Eu acho que o que você precisa, Camilo, ou seja, eu estou entendendo que você quer manter gratuito, é isso? O que você está pedindo é uma coisa, é uma consultoria, um outro trabalho, né? Você já precisa estudar sobre captação ou estudar sobre vendas, né? Se você quer vender esses cursos, tá? E o último de hoje aqui, para a gente ir encerrando, Pedro Henrique, quais as principais habilidades e competências que gerente de mobilização de recursos precisa ter? Boa pergunta para virar uma aula, né? Ou seja, como é que poderia ser, então, justamente, a gente falou de um departamento com uma pessoa, como é que a gente pode ter, então, um gerente, né, um coordenador, um supervisor de captação que já tem um conjunto aí de 1, 2, X pessoas trabalhando. Esse eu quero, então, falar numa próxima aula, não garanto que seja a próxima, porque a próxima já está confirmada com outro assunto, mas está anotado aqui, Pedro, e numa das próximas aulas a gente fala sobre isso, então, também. Tá bom? Gente, espero ter sido útil, que vocês tenham curtido aqui. A minha ideia é que a gente faça aulas de 20 minutos, eu não estou conseguindo. Eu acho que vou ter que começar a ser mais realista e dizer que tem que ser aulas de 40 minutos, talvez. Mas, enfim, queria dizer que se vocês gostaram, recomendem para outras pessoas. Vocês vão receber um replay dessa aula. Vocês estão inscritos, vão receber pelo próprio sistema um replay também com informações, né, com essa aula em si. Nos vemos na próxima aula. Já anotei aqui também para deixar o link direitinho sobre isso. Vai ter também no meu site, mas enfim, semana que vem vai estar tudo arrumadinho, porque o site não está completo, esse link não está completo, e eu espero estar fidelizando vocês para nos vermos toda segunda-feira, no mesmo horário, curtinho, para começar a semana, começar o dia com informações que possam ser úteis para vocês, tá bom? Grande abraço, até a próxima, espero vocês semana que vem, e nos vemos. Qualquer coisa, a gente se encontra, vocês têm meus acessos para me achar aí, tá bom? Valeu, abração.